Olá, sou o pastor Kleber Batista, estou aqui para compartilhar a palavra de Deus com você. Quero ler o texto de Hebreus capítulo 6, 13 e 14, que diz assim: Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes numerosos. Afinal, qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Deus prometeu fazer dele um grande povo? Deus prometeu dar-lhe um lugar, uma terra? Nós sabemos que tudo isso estava incluído na promessa. Para que essa promessa se cumprisse, primeiro Abraão teria que ter um filho e depois, por meio desse filho, gerar descendentes. E mais tarde, então, habitar a terra que Deus prometeu. Mas na verdade, quando nós olhamos para a história da Bíblia, nós vemos que a promessa de Deus era muito maior do que isso. Era muito maior do que transformar Abraão num povo numeroso, era muito maior do que dar-lhe um lugar seguro de habitação, uma terra para se viver. Era muito maior do que tornar o seu nome famoso. Na verdade, Deus estava entregando uma promessa de salvação, de redenção. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos isso claramente lá aos Gálatas, capítulo 3, mais especificamente o versículo 8. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de vocês, todas as nações serão abençoadas. Ou seja, agora o Novo Testamento deixa claro que a promessa de Deus para Abraão era a promessa das boas novas. Nós sabemos que as boas novas é o Evangelho. Deus já estava entregando o Evangelho para Abraão. Ele creu em Deus e por isso ele foi considerado justo. E por isso então Deus estava com ele, o guardou, cumpriu as suas promessas, mas essas promessas eram promessas de salvação. Estava incluído ali o protótipo do Evangelho, aquilo que aconteceria mais tarde na pessoa de Jesus. E agora, então, todos os povos, aqueles que crerem em Jesus, também serão abençoados, como foi Abraão. Abraão passou por momentos de grande provação, momentos de privação. Nós sabemos que ele caminhou como um peregrino, como um estrangeiro, como alguém que não tinha um lar muitas vezes, mas Deus estava com ele, guardando, protegendo e o abençoando. Quando nós cremos em Jesus, quando nós depositamos a nossa fé em Jesus, nós nos tornamos verdadeiramente filhos de Abraão, porque temos a fé de Abraão, porque cremos no Evangelho, cremos nas boas novas de Deus, assim como ele creu. E agora nós caminhamos pela fé. E a nossa jornada também é uma jornada como a de Abraão. Muitas vezes ela se torna uma jornada árdua, difícil. Ela se torna uma jornada cheia de desafios. E o autor dos Hebreus sabia disso. E ele precisava então animar o povo hebreu para continuar caminhando pela fé. E ele lembra então que o Deus que entregou as suas promessas para Abraão e que entregou as suas promessas para nós é um Deus que tem um caráter confiável, bom e justo. O texto diz que por não haver ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que eu abençoarei e farei seus descendentes numerosos. Então, o juramento naquele contexto ele colocava um ponto final em qualquer discussão. A pessoa fazia um juramento dando a sua palavra de que ela cumpriria aquilo que ela acabou de se comprometer. O nosso Deus, ele sendo Deus, não precisava nos prometer absolutamente nada. Mas porque ele é bom e porque ele é confiável, ele decide nos dar a sua palavra, ele decide nos dar a palavra de que ele cumprirá aquilo que ele prometeu. Então, nós podemos caminhar com fé, nós podemos caminhar com esperança, porque o nosso Deus é bom, porque ele é confiável e porque ele não mente. Não tendo ninguém acima dele, ele jurou por si mesmo de que ele irá cumprir as suas promessas de salvação para com o seu povo. Nós podemos então descansar no fato de que esse Deus, que é justo,
que é bom, que é confiável, que não mente, Ele prometeu nos salvar. Ele prometeu nos dar um futuro bom, Ele prometeu nos redimir dos nossos pecados. E enquanto nós caminhamos, enquanto nós peregrinamos, nós vamos experimentar a sua provisão, nós vamos experimentar o seu cuidado. Então, eu e você, que temos a fé de Abraão, temos que caminhar nesta mesma convicção de esse Deus que nos salvou por meio do Evangelho, prometeu cuidar de nós, prometeu estar conosco enquanto caminhamos e temos absoluta certeza de que Ele tem um futuro bom preparado para mim e para você. Quando tempos de dificuldade vier, quando tempos de angústias vier sobre nós, nós precisamos nos lembrar do caráter de Deus. Nós precisamos nos lembrar das suas promessas. Ele não mente, ele não falha, ele nos deu a sua palavra. E se ele deu a sua palavra, ele irá cumprir, assim como ele cumpriu a sua palavra e as suas promessas para com o nosso pai, Abraão. Eu e você somos chamados a caminhar pela fé. Como filhos de Abraão, nós somos chamados a exercitar a nossa fé. E mesmo quando nossos olhos não conseguem ver, nós precisamos continuar crendo, crendo em Deus, crendo em Sua palavra, crendo em Suas promessas. Continue caminhando, continue crendo. O nosso Deus é bom, o nosso Deus não mente. Deus abençoe ricamente a sua vida. Um forte abraço.